Fala sócios e sócias, tudo bom com vocês? Meu nome é Álvaro Matheus, eu sou especialista em investimento de Sambima e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários, tá? A gente vai conversar hoje sobre a nova emissão do Fundo Imobiliário de Shoppings XPML11, tá? Ele é um fundo muito querido entre os investidores de fundos imobiliários de tijolo, tá? Porque é um fundo que entrega muitos resultados consistentes e positivos, tá? Então a gente vai conversar nesse vídeo sobre esse fundo imobiliário, sobre essa nova emissão, que é essa oitava emissão desse fundo imobiliário, que ele está pretendendo captar 300 milhões de reais para investir em patrimônio, tá? Então, se você quer entender sobre esse fundo imobiliário, quer entender sobre essa nova emissão e quer saber todos os dados dela e como participar, fica comigo nesse vídeo porque eu vou mostrar para vocês aqui os dados, os papers dessa emissão e a gente vai conversar sobre ela para discutir se vale a pena ou não participar dessa nova subscrição do XPML11, beleza? Então vamos lá, vamos pro vídeo. Pronto, pessoal, olha aqui, olha a informação que já diz aqui no site da Suno, tá? Fundo Imobiliário XPML11 quer captar 300 milhões em emissão de cotas, veja detalhes. Essa reportagem aqui fala sobre a emissão desse fundo imobiliário, tá? Do XPML11, mas antes da gente entrar na emissão de fato, vamos abrir aqui o status inverso para a gente olhar algumas informações importantes sobre o XPML11, tá? Ele é um fundo imobiliário muito consistente, tá? Ele é um fundo imobiliário da XP, é o XP Malls, o nome já entrega, né? Que é um fundo imobiliário administrado pela XP Investimentos. O valor da cota atualmente a mercado está R$ 102,35 no momento que eu gravo esse vídeo, tá? O mínimo no último ano, nos últimos 12 meses, foi de R$ 91 e já chegou também a R$ 107 a cotação máxima, tá? E na cotação atual, ele está entregando um dividend yield de 8,92% nos últimos 12 meses, o que é um dividend yield muito interessante, levando em consideração que é um fundo de tijolo, que é um fundo que a cota tende a se valorizar ao longo do tempo com o crescimento do patrimônio do fundo imobiliário e entregando quase 9% aqui de rendimentos, lembrando que esses rendimentos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, tá bom? Então você não tem que comparar isso aqui, por exemplo, com a Selic, que tá, agora a Selic tem 13. Você não pode comparar ali com a Selic, porque isso aqui já é isento de imposto de renda e é outro produto de renda variável, tá bom? A gente consegue ver também que nos últimos 12 meses ele teve uma valorização ali tímida, de perto de 4%, tá 3,97%. Então, além da entrega de dividendos, que foi de quase 9%, ele também teve uma leve valorização nos últimos 12 meses, tá? O mais interessante desse fundo imobiliário aqui é a questão de rendimento. Se a gente olhar aqui um pouco do histórico de rendimentos dele, a gente consegue ver que em 2018 ele tinha ali rendimentos variados, né? Em 2019 teve um ano com rendimentos bem mais altos que 2018 e em 2020 ele sofreu bastante por causa da crise sanitária que a gente teve, tá? Inclusive tiveram meses que ele não pagou dividendos, olha, esse espaço aqui foram alguns meses que esse fundo imobiliário não pagou dividendos. Teve mês que ele chegou a pagar 3 centavos por cota, tá? Então realmente foi um momento muito desafiador para os fundos de shopping no geral, né? Que ficaram fechados. Lembra tudo aquilo que aconteceu, toda aquela história, né? Os fundos fechados, as lojas fechadas, não tinha como os lojistas pagarem o aluguel para o shopping não tinha como distribuir esse rendimento para os investidores, tá? Então isso foi um período muito desafiador durante a crise sanitária de 2020, mas a gente consegue ver que a partir de 2021 a gente teve sim uma recuperação bem interessante, que ele veio crescendo os dividendos aqui em 2021, tá? Em 2022 foi uma alta crescente aqui também de rendimentos. Não estranhe no início do ano ter sempre esse dividendo maior entregue, tá? Essa parte maior aqui, porque o fundo imobiliário ele tem que distribuir 95% do lucro caixa que ele tem nas operações, tá bom? Então o XPML ele tem uma política que é o seguinte, ele vai distribuindo durante o ano um valor, tá? E aí ele vai criando uma reserva para que no ano seguinte ele distribua essa reserva logo em janeiro, tá bom? Equivalente a dezembro de um ano e paga em janeiro do outro ano, tá? Por isso que em janeiro os dividendos você pode ver que são sempre mais altos, porque foi a reserva acumulada ao longo do ano que ele distribuiu no final do ano, né? No final do segundo semestre, que acaba refletindo com o pagamento de janeiro. Então a gente consegue ver aqui que o rendimento do mês de janeiro é sempre mais alto, mas isso aqui é fruto exatamente da reserva que o fundo fez durante o ano
e distribuiu no final do ano, tá bom? Recado rápido para você que tá vendo esse vídeo até aqui, tá? Você tá gostando do conteúdo? Tá gostando do canal, das informações que eu tô passando? Então clique no botão de inscreva-se, tá? Para você entrar na nossa comunidade de sócios investidores aqui do YouTube, que só tá crescendo. A gente tá com a meta de bater 1000 inscritos, então clique aqui, se inscreve, entra na comunidade, e se você estiver gostando mesmo desse conteúdo, clique aqui no botão de curtir para o YouTube entender que esse vídeo é bom e enviar esse vídeo para mais pessoas. Fechado? Conto contigo. Vamos lá, vamos voltar para o vídeo. E a gente consegue ver aqui, olha, esse crescimento de rendimento, né, que veio desde 15 centavos lá em 2021, começou 2022 com 60 centavos, hoje já chegou a 81 centavos, tá? Então perceba que é um crescimento bem interessante de rendimentos e isso tem vários motivos. Primeiro, a reabertura dos shoppings, depois a normalização das pessoas fazendo compras, né? E tudo isso. Então, o fundo, aproveitando esse bom momento que ele está tendo aqui de crescimento de dividendos, expectativa da economia melhorando, com previsão de taxa de juros caindo nos próximos meses, nas próximas reuniões do Copom, ele decidiu fazer uma emissão, tá? Alguns fundos imobiliários estão começando já a fazer emissões, o HGLG já fez, o MXRF11 tem uma que tá para sair também, e agora o XPML também está fazendo, porque é o momento em que os fundos imobiliários estão começando a se valorizar ali, porque a expectativa da taxa de juros é cair, e aí por causa disso as cotas já estão se elevando, já estão passando do valor patrimonial, inclusive, se a gente for olhar aqui o XPML, o PVP dele está em 1,04 do valor patrimonial, ou seja, ele está acima do valor patrimonial. E aí, nesse momento, os gestores começam a fazer emissões para captar mais recursos dos investidores e conseguir investir em comprar novos imóveis, aumentar o patrimônio do fundo e assim valorizar e crescer aquele fundo de investimento, tá? Essa é a forma que os fundos imobiliários têm de crescer. E aí agora você pode estar falando, beleza, Álvaro, entendi agora sobre esse fundo imobiliário de shoppings, né? Ele passou por um desafio, mas está se recuperando, está num excelente momento, por isso que muita gente, muitos investidores estão de olho nesse fundo imobiliário aqui pelos últimos resultados que ele vem entregando, e também esse é o motivo da emissão, tá? Mas o que de fato é uma emissão de cotas, tá? Uma subscrição. Basicamente é a forma do fundo de captar mais recursos. Já que o fundo imobiliário ele tem que distribuir 95% do seu lucro caixa para os investidores, os outros 5% ele não tem uma capacidade grande de reinvestir para comprar outros imóveis. Então a forma que ele tem de captar dinheiro para comprar esses outros imóveis é exatamente emitindo novas cotas, tá bom? Ele emite novas cotas, os investidores compram essas cotas e ele capta esse dinheiro para comprar mais patrimônio. Só que para os investidores que já são cotistas daquele fundo imobiliário, esse fundo imobiliário dá a possibilidade deles comprarem a cota um pouco abaixo do valor de mercado, tá? Porque aí é interessante que os investidores, ao invés de comprar, por exemplo, a R$ 102,35, que é o preço ao mercado, comprem um pouco mais barato, comprem com desconto, tá? É um benefício também que existe no investimento de fundos imobiliários e em ações também existe esse benefício, tá? Que é a subscrição de cotas de fundo imobiliário ou a subscrição de ações, tá? Que a gente também chama de nova emissão. Bom, agora que a gente olhou os dados do XPML11 e você já entendeu o que é uma subscrição, vamos abrir aqui um documento, um paper aqui, né, emitido pela XP sobre o fundo imobiliário, né, que é aqui o XP mais Fundo de Investimento Imobiliário, com algumas informações. Aqui a gente consegue visualizar da aprovação, né, da 8ª emissão de cotas do fundo, certo? Que ele pretende captar 300 milhões de reais para investimento em patrimônio, como eu já disse, o que equivale a 3.042.597 cotas, tá? Então essa é a quantidade de cotas que vão ser emitidas no mercado para os investidores subscreverem, e a captação dessa quantidade de cotas aqui estima-se que chegue nesse valor de 300 milhões de reais aqui, tá? Mas agora as informações importantes para vocês sobre as datas, tá? Se a gente abrir esse outro paper aqui sobre o direito de preferência na subscrição das cotas, a gente consegue ver as informações sobre a subscrição. Número de emissão 8, certo? XP mais Fundo de Investimento, data da aprovação 22 de maio, que foi o dia que aprovou realmente
ser feita essa emissão, tá? O preço da emissão, olha, isso aqui é bem importante, tá? O preço da emissão é R$ 98,60, beleza? Então perceba que a cota mercado tá 102, mas você consegue comprar ela a R$ 98,60. Como eu disse, é um desconto para aqueles que já são investidores do fundo, tá? E o custo de distribuição é de R$1, tá? Então, na realidade, você não vai pagar os 98 por cota. Você vai pagar os R$ 99,60 por cota, tá? Aura, mas por que eu tenho que pagar esse custo de distribuição? Isso aqui é exatamente o que vai remunerar as corretoras, as distribuidoras a emitirem, né, essa subscrição aqui, para fazer sentido para elas também, porque se você investe por uma corretora, seja ela Rico, seja ela a própria XP, seja ela Clear, seja ela Aura, Agora ou qualquer outra que seja, quando essa corretora disponibiliza sua subscrição, ela tem que estar ganhando alguma coisa, né? Então tem os custos também, além da remuneração da distribuição, tem todos os custos de emissão, que vai ser o equivalente a R$1 por cota, tá? Que vai dar em torno de uns 3 milhões de reais, já que são os 3 milhões de cotas, beleza? E aqui a gente consegue visualizar que o preço total vai ser de R$ 99,60 e a gente consegue olhar aqui as datas, tá? Que vão ser feitas. Olha, o início do prazo aqui de preferência de reserva é dia 29/5, ou seja, já começou. Eu gravo esse vídeo aqui no dia 3/6, então já começou esse período, tá? E o término do prazo é no dia 9/6 de 2023, tá? É na próxima sexta-feira. Então, se você tem cotas de XPML e tem interesse em subscrever, essa semana que tá saindo esse vídeo, que você tá assistindo o vídeo, é a semana que você pode abrir sua corretora e fazer a reserva de cotas, tá bom? A gente consegue ver aqui que a data de liquidação é dia 19/6, que é a data realmente de pagamento e efetivação da subscrição, beleza? A proporção é de 14%. Então, o equivalente é, se você tiver 100 cotas, você consegue comprar 14 cotas, né? Se você tiver 10 cotas, você tem que comprar uma cota. Você pode comprar uma cota nesse valor, porque é 14% em cima da quantidade de cotas que você já tem desse fundo imobiliário, tá bom? Muito importante falar isso. Lembrando também que não tem negociação de direitos de preferência e também não tem o período de sobras nessa emissão, por ser uma emissão pequena, tá? Emissão só de 300 milhões de reais, então realmente não tem um período de sobras ali. Eles vão captar esse valor inicial e ponto final. E abrindo aqui o relatório gerencial aqui do XPML11, tá? A gente consegue ver alguns dos imóveis que ele tem em portfólio e ele pretende utilizar esses 300 milhões que ele espera captar nessa emissão para investimento em 3 coisas, tá? A primeira coisa é um shopping em São Paulo, só que ele não disse exatamente qual era o shopping, tá? A gente consegue ver que ele tem 5 shoppings aqui em São Paulo. Se a gente der zoom, a gente consegue ver que ele tem aqui o CJ Shopping Jardim, ele tem aqui o Plaza Sul, tem o Shopping Cidade de São Paulo, o Shopping Cidade de Jardim e o Santa Park Shopping, tá? Eles têm 5 shoppings aqui em São Paulo. Ele vai te dar esse dinheiro para investir em um desses shoppings. Além disso, ele vai comprar o equivalente a 6% do Shopping da Bahia, localizado em Salvador, tá? Então, se a gente for aqui na Bahia, ele tem a participação aqui no Shopping Bela Vista e no Shopping da Bahia, certo? Ele vai comprar mais 6% aqui de participação no Shopping da Bahia, porque ele acredita ser um bom negócio, e o excedente desse valor captado, que não vai ser investido nem no Shopping São Paulo, nem no Shopping da Bahia, vai ser utilizado provavelmente para ficar em caixa ali do fundo, esperando novas oportunidades de investimento pelo gestor. E aí agora você pode perguntar, poxa Álvaro, mas então vale a pena subscrever ou não vale? Porque hoje a cota mercado está R$ 102 e a subscrição está R$ 99,60. O que você acha? Olha, na minha opinião, está muito perto o valor de mercado para o valor da subscrição, tá? Então, a depender do momento que você esteja vendo esse vídeo, dá uma conferida no valor que está a cota no mercado antes de adquirir a subscrição. Por que eu estou falando isso? Porque é possível que durante essa semana que está vindo agora, que é a semana de período de reserva também desse investimento, o fundo a mercado possa desvalorizar e talvez ele possa chegar a R$ 99 no mercado, ou a 98 ou a 97, né? O mercado de renda variável, então ele pode variar. Então, como a diferença não é tão grande do preço de mercado atual e do preço de subscrição dele, eu recomendo que você dê uma olhada no preço de mercado. Se o preço de mercado realmente estiver acima dos R$ 100, faz sentido você fazer a sua reserva ali
para conseguir pegar essas cotas um pouco mais barata, tá bom? Mas se você olhar e tiver o mesmo preço ali, 99 nos dois, compra mercado. Ou se tiver num valor mais baixo do mercado, compra mercado. Por quê? Porque quando você compra mercado, você já começa a receber dividendos no mês que você comprou. Claro, depende da data que você comprou, tá? Pode ser no mês que você comprou ou no mês seguinte. Quando você faz uma subscrição, leva um período para você começar a receber os dividendos. Geralmente entre 1, 2 a 3 meses. Eles dão até 180 dias para que seja efetivado, mas geralmente é antes, tá bom? Geralmente dura uns 2 meses ali. Então, se você tem o mesmo preço na subscrição e no mercado, é interessante que você compre ao mercado já para receber os dividendos. Mas e aí, ficou alguma dúvida sobre essa subscrição? Ficou alguma pergunta que você gostaria de fazer? Põe aqui embaixo nos comentários, tá? Bom, se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que gostem de investir em fundos imobiliários, que tenham interesse em investir nesse fundo imobiliário específico ou que tenham esse fundo imobiliário na carteira, para que eles aproveitem essa oportunidade de subscrição e compra mais barato desse ativo. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.